Edson Arantes do Nascimento, nosso eterno Pelé, infelizmente nos deixou no dia 29 de dezembro aos 82 anos de idade. Os feitos do Pelé e a representatividade que ele possibilitou para o público brasileiro fazem jus ao seu apelido de Rei do Futebol. O Pelé simplesmente revolucionou o futebol, e se esse esporte é o que é hoje em dia, muito se deve ao Pelé. Como disse o Neymar, antes do Pelé, a camisa 10 era apenas um número e o próprio futebol em si era apenas um esporte. No vídeo de hoje veremos as melhores frases e lições da maior lenda do futebol brasileiro, essa pessoa tão importante que foi o Pelé. Bora pro vídeo, pessoal. Não importa quantos gols você marque, comemore cada um como se fosse o primeiro. Apesar de associarmos ao futebol, essa é uma metáfora dita por Pelé para a vida também, para darmos importância a todas as conquistas por menores que sejam, e basicamente pular alto e comemorar todos os gols da sua vida. Cada um deles tem a sua importância, pode ter certeza disso. Eu digo que a maior família do mundo hoje é o futebol. E isso é muito verdade. Quem nunca teve um círculo de amigos ou conheceu pessoas devido ao futebol ou propriamente ao amor pelo clube? Na própria Copa do Mundo vemos muito isso acontecer. Pessoas se reunindo, se conhecendo e o que tem de comum entre elas para estar ali é a paixão pelo futebol. Se eu pudesse, me chamaria Edson Arantes do Nascimento Bola. Seria a única maneira de agradecer o que ela fez por mim. Um dia, no céu, jogaremos juntos no mesmo time. Frase dita para o Maradona quando o craque argentino havia falecido, e por mais que exista uma grande discussão sobre qual dos dois foi melhor, entre eles havia um grande respeito, podendo dizer que eles eram até mesmo amigos. Não existe mais espaço para se jogar futebol nas grandes cidades. Os jovens negros são as primeiras vítimas desse fenômeno. Com isso, o Pelé enfatiza que essa diferença de classes sociais muitas vezes impossibilita que certos garotos consigam evoluir no futebol e se tornar um profissional, por mais que tenham um grande talento. A triste realidade em que eles se encontram não possibilitam que tenham um mínimo de foco para ser um jogador. Nasci para jogar futebol, assim como Beethoven nasceu para escrever música e Michelangelo nasceu para pintar. Nessa frase, o Pelé não teve o intuito de ser soberbo ou algo do tipo. Ele apenas enfatiza que a vida dele era o futebol, ele nasceu para aquilo, que o Pelé que conhecemos não poderia ser outra coisa a não ser jogador de futebol. Foi um dom e um presente dado a ele, assim como outros personagens tinham tanto destaque em sua área de conhecimento, como o próprio Michelangelo e o Beethoven que foi citado por Pelé. Acho que o futebol não tem nada a ver com a corrupção dos políticos, o futebol sempre enalteceu o Brasil. Hoje em dia se joga no país que paga mais. O Pelé praticamente jogou em apenas um clube, o Santos. Foram 18 anos no clube paulista até que ele jogasse no New York Cosmos. E para ele, a lealdade a um clube era muito importante. Ele diz que os jogadores permanecem tendo a paixão pelo futebol, mas que em sua maioria não tem mais amor pelo clube e até mesmo pelo seu país. Eu procuro separar as duas pessoas, o Edson e o Pelé. Sei perfeitamente o que o povo espera do Pelé, e em 35 anos de vida pública, você nunca viu o Pelé envolvido num escândalo. É uma responsabilidade, um exemplo. Para ir longe, é preciso enfrentar as adversidades e não desistir. Complementando essa frase, em uma entrevista ele disse: às vezes a vida apresenta-nos desafios que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto, e que pode não ser fácil, mas nos fazem crescer como pessoas e nos ensinam que somos capazes de muito mais do que pensávamos. Eu fecho meus olhos e ainda posso ver minha primeira bola de futebol. Quanto mais difícil a vitória, maior a felicidade em vencer. Isso é muito verdade, não apenas no futebol. Tenho certeza que a conquista de que você mais se orgulha foi aquela em que você mais teve que se esforçar para alcançá-la. Por mais que tenhamos vivido, nunca nos esquecemos do tempo em que éramos jovens. A memória é como um filme que só nós podemos assistir. Perfeito é o Pelé, que não erra, que é imortal. Mas o Edson Arantes do Nascimento é uma pessoa normal. Deve ter um monte de defeitos que muita gente não gosta e recrimina. O Pelé sempre buscou não se envolver em polêmicas, principalmente dentro de campo, onde ele sabia que tinha uma importância muito grande. Mas sabemos que todas as pessoas erram em alguns momentos da vida, e com o Pelé não foi diferente. Agora, criticá-lo e acusá-lo por conta de um ou outro erro
É ser hipócrita ao pensar que os seres humanos nunca podem errar. Minha família tem a característica de longevidade. Minha avó, por exemplo, morreu aos 97 anos. Quer dizer, vocês vão ter que me aturar por muito tempo ainda. Apesar de 82 anos ser um bom tempo de vida, acredito que todos nós esperávamos que o Rei Pelé vivesse por mais tempo. Se você quer ter sucesso, você tem que saber enfrentar o desafio. Você tem que se preparar. Quando achar que é o melhor, que está bem, você está ferrado. Questão de acomodação, pessoal, e até mesmo soberba. O Pelé, assim como o Messi e o Cristiano Ronaldo, ficou no topo de melhores jogadores do mundo por mais de 10 anos. E para atingir um feito desse nível, somente talento não é suficiente. Você tem que ter disciplina e determinação para continuar melhorando sempre. O povo brasileiro é tão fantástico que, mesmo levando paulada sobre paulada, continua acreditando em dias melhores. Acho que traduz um pouco a frase clássica de que o brasileiro não desiste nunca. O dom é uma coisa de Deus, é uma coisa que Deus deu e ninguém tira. Nada melhor do que defender a seleção. O jogador tem que se orgulhar disso, e é disso que eu sinto saudade. E muito do orgulho que temos da seleção e o gosto de ver a seleção jogando foi devido ao Pelé. O futebol brasileiro deve muita gratidão a ele. Em todos os meus anos de carreira, houve ocasiões em que fui pichado por jogar mal, mas por parar em campo, jamais. Se eu disser que falta alguma coisa, ou que eu pretendo que tenha mais alguma coisa, acho que Deus vai ficar muito triste comigo, porque ele já me deu muita coisa. Para o Pelé, Deus proporciona para a gente um talento único. Cabe a nós saber aproveitá-lo. Edson Arantes do Nascimento nos deixou aos 82 anos, mas o Pelé é eterno. Tudo que ele representa para a nação brasileira e para o futebol estarão para sempre presentes no mundo. Tenho certeza de que daqui 50 anos ainda estaremos falando dos seus feitos e de como ele foi importante para todos nós. Obrigado por assistirem o vídeo, se inscreva no canal caso queiram acompanhar os próximos conteúdos e até a próxima, pessoal.